Bom dia! Nós estamos aqui na Editora 34, a professora Fátima Bianchi, que acaba de traduzir Humilhados e Ofendidos, de Dostoiévski, e eu, Nina, para responder algumas perguntas que nos foram enviadas pelo blog Lido Lendo, que está fazendo um trabalho muito interessante de leitura das obras de Dostoiévski em ordem cronológica. A professora Fátima gentilmente aceitou nosso convite de vir à editora conversar sobre a obra e sobre o trabalho de tradução deste livro. Então vamos à primeira pergunta. Professora Fátima, o que uma leitura cronológica da obra de Dostoiévski enriquece na compreensão da literatura do autor? Bom, a impressão que a gente tem é que Dostoiévski já nasce um escritor formado. E de fato, porque aos 25 anos de idade ele era uma figura ainda completamente desconhecida nos meios literários de Petersburgo e de repente, da noite para o dia, ele se torna uma celebridade e ainda antes de publicar o seu primeiro romance, Que a Gente Pobre. Mas depois, com a publicação de O Duplo, o segundo romance, ele começa a sofrer um revés, porque nenhuma das obras seguintes dele foi bem aceita nem pelo público, nem pela crítica, que considerava a escrita dele prolixa demais, muito difusa. Além do que, para a crítica, os temas das obras de Dostoiévski eram todos temas excepcionais, fantásticos, que não tinham nenhuma relação com a realidade, com a realidade cotidiana. Sim. Quando o que se exigia de um escritor era uma representação realista da realidade, uma representação da realidade como ela é, principalmente no grupo ao qual Dostoiévski pertencia. Mas acontece que para o Dostoiévski a essência da realidade não estava naquilo que é visível na superfície, na aparência dos fatos, dos acontecimentos, porque nessa época o mundo passava por grandes transformações, principalmente no que se refere aos valores, e ele percebia isso, ele percebia que algo novo estava surgindo e que era preciso encontrar uma nova forma de representar o que estava aparecendo, né, na realidade. Então, o que ele estava fazendo, o que ele estava tentando fazer, era construir um novo projeto artístico que desse conta dessa nova realidade, de mostrar essa nova realidade. Só que por ser um projeto muito inovador, muito avançado, ele foi rejeitado e não foi entendido. Então, por isso, eu acho que nesse sentido de acompanhar o processo de evolução do método dele, uma leitura cronológica é muito válida e pode ter um resultado muito produtivo. No projeto Lido Lendo, os participantes já leram Gente Pobre, O Duplo, A Senhoria, Noites Brancas e Nietochka Nesvanova. Há alguma relação entre Humilhados e Ofendidos e essas primeiras ficções de Dostoiévski, escritas antes da prisão? Bom, quando o Dostoiévski começa a escrever Humilhados e Ofendidos, ele tinha acabado de voltar para Petersburgo, acabado de voltar da Sibéria. Então, o conhecimento que ele tinha de Petersburgo era aquele de 10 anos antes. E nesse longo período, nesse longo espaço de tempo, ele não só havia mudado muito, havia revisto todas as suas convicções anteriores, como a literatura também tinha continuado a se desenvolver e se encontrava já num outro patamar, em consequência principalmente dos fatos que ocorreram na realidade, como a morte de Nicolau I, a ascensão dos movimentos democráticos de libertação. Então, ao começar a escrever Humilhados e Ofendidos nos anos 60, um momento em que ele ainda estava se familiarizando com a nova realidade da capital, ele ia representar o quê? O que ele conhecia, que era a realidade dos anos 40. E foi por isso, certamente, que para escrever esse livro, ele empregou tantos elementos
das obras anteriores dos anos que ele escreveu nos anos 40. Por exemplo, há uma relação muito evidente da personagem da Nelly, de Humilhados e Ofendidos, com a Varenka, de Gente Pobre, e a própria Neta de Carne Ivanova. E mesmo a cena em que a Natasha sai de casa para encontrar o Alyosha e fica à espera dele à beira do canal, na companhia do Ivan Petrovich, que era apaixonado por ela, aqui tem uma relação muito forte com Noites Brancas, porque esse é o tema que está na base dessa novela. Então, de fato, para escrever Humilhados e Ofendidos, o Dostoiévski se apoiou muito na produção literária dos anos 40, mas também, em contrapartida, ele já aponta para muitos dos aspectos que ele vai desenvolver magistralmente nas suas obras futuras. Certo. Pensando na cronologia da qual falamos, há uma mudança no projeto literário do autor? Não, isso não, absolutamente. Quando o Dostoiévski entra em contato com os forçados na Sibéria e faz toda uma revisão dos seus pontos de vista anteriores à prisão, ele também elabora um sistema de ideias que veio depois a servir de base para as revistas que ele fundou com o irmão dele, o Mikhail. E é daí que surge, por exemplo, a figura do príncipe Volkovsky, de Humilhados e Ofendidos, que é o primeiro personagem ideólogo da obra de Dostoiévski. E é daí que surge também a figura do filho dele, né, o Alyosha, que é uma personagem ingênua, pura, sem nenhuma malícia, que depois vai aparecer numa forma já extremamente acabada nas personagens do Príncipe Mishkin, do Idiota, e também no Alyosha dos irmãos Karamazov. É o mesmo tipo, né, literário. Agora, quanto ao projeto literário dele, que era buscar uma nova forma de mostrar o mundo, isso não sofre absolutamente alteração. Apenas passa por um processo de evolução até chegar a Crime e Castigo, né? Que é a primeira obra em que a gente pode dizer que o método de criação dele já se revela nas suas características mais essenciais, e daí em diante ele só vai cada vez mais aperfeiçoar o método. Bem, agora uma pergunta sobre tradução. Dos livros que já foram lidos no projeto Lido Lendo, a senhora traduziu Gente Pobre e a Senhoria. Quais os desafios que esses livros trouxeram? E Humilhados e Ofendidos? Há uma mudança na linguagem do autor comparando aqueles primeiros livros e esse, Humilhados e Ofendidos? A crítica em geral foi muito ríspida com a linguagem de Dostoiévski desde o início. Acontece que, nas suas buscas para encontrar a melhor forma de representar a realidade, ele acabou dando preferência para a narrativa em primeira pessoa. Só que, quando ele coloca um funcionário pobre para conduzir a narrativa, como ele faz em Gente Pobre, a personagem só pode falar com a linguagem que é própria dela. E a forma do Dzyaboskin se expressar, ela reflete justamente a pouca formação escolar que ele recebeu. É uma linguagem cheia de partículas expletivas, de repetições, locuções, enfim, de arranjos que exprimem a dificuldade do personagem de lidar com a palavra escrita. Mas é interessante também porque, à medida que ele passa a escrever, a exercitar a escrita através das cartas, ele também vai adquirindo experiência e o seu estilo vai passando por uma transformação que é bastante nítida no romance. E agora, já a novela A Senhoria, por exemplo, tem um estilo altamente poético, contagiante, porque a Caterina, a protagonista, ela tem uma fala que é muito peculiar, um modo de expressar que é muito peculiar, muito singular. E aí que as duas personagens que disputam o amor dela também vão acabar reproduzindo a linguagem dela na fala deles, né? E isso com intuitos assim completamente diferentes.
O Ordinov, por exemplo, ele reproduz a fala dela porque ele está apaixonado e está completamente contagiado por essa aura de mistério que envolve a figura da Catarina. Já o marido, ele reproduz a fala dela com outro objetivo, ele utiliza a linguagem dela porque de um modo completamente deliberado, irônico, porque o objetivo dele é continuar mantendo o domínio que ele tem sobre ela. Agora, acontece que esse é um estilo meio artificial que o Dostoiévski criou para caracterizar a figura da Caterina. E aí que o tradutor tem que tentar oferecer para o leitor alguma coisa, pelo menos, que seja similar. Ele tem que tentar recriar essa linguagem na outra língua, de modo a conter toda a poesia do original, porque senão a obra perde completamente o sentido. Quer dizer, cada personagem do Dostoiévski tem um estilo de linguagem próprio. E Humilhados e Ofendidos, que foi o romance mais lido no ano da sua publicação, também apresenta essa mesma problemática, porque ele é um romance que foi escrito em primeira pessoa e o próprio narrador é um escritor. Então, só que os personagens de Dostoiévski, eles adquirem uma independência tão excepcional no plano da obra, que cada um tem um modo de falar distinto, que é suficiente para caracterizar a personalidade, o caráter, o meio social, vários elementos da obra. Então, para ser fiel, o tradutor também tem que entender a intenção da obra, do autor, para poder reproduzir adequadamente a linguagem das personagens, com todas as suas nuances. Quer dizer, o tradutor tem que estar sempre atento para não uniformizar a linguagem das personagens, porque os objetivos do Dostoiévski são muito claros com isso. E a professora Fátima, com tantas traduções de russo sendo lançadas por diversas editoras, como a gente faz para escolher ou para saber se essa ou aquela é uma boa tradução? Como podemos escolher uma boa tradução sem o contato direto com o original em russo? Em primeiro lugar, acho que é preciso ver se é uma tradução direta do russo. E depois, qual é a editora? Se é uma editora que tem uma credibilidade na área, se a fonte do original utilizada para tradução é confiável, se a edição dispõe de notas, prefácio, orelha, quem é que assina isso? Então, tudo isso são elementos que eu acho que devem ser levados em consideração para a escolha da tradução. Mas acho também que tem que se levar em conta quem é o tradutor, se é alguém conhecido na área, se já tem trabalhos publicados. Eu mesma tenho me dedicado muito pouco ao trabalho de tradução, porque eu tenho que conciliar isso com as minhas atividades acadêmicas de pesquisa. Por isso, ultimamente, a minha experiência tem sido só com a editora 34, e o que eu percebo é que as edições são muito bem cuidadas. A 34 é uma editora que trabalha com uma equipe de profissionais muito qualificados, e os editores, os revisores, além de tudo, em geral, têm um conhecimento da língua do original. Então, para qualquer deslize do tradutor, eles estão ali prontos para detectar, o que deixa o tradutor também um pouco tranquilo. Então, acho que são esses, basicamente, assim, alguns dos elementos que eu acho que pode ser levado em consideração na escolha da melhor tradução. Bem, eu gostaria de agradecer demais à professora Fátima Bianchi, que nos deu o privilégio de responder às perguntas do grupo Lido Lendo, tão bem formuladas, e assim nos falar sobre a obra de Dostoiévski. Eu também aprendi muito hoje nessa nossa sessão de filmagem e deixo aqui o meu obrigada. Bom, eu é que agradeço a equipe da 34 que fez esse vídeo, e eu espero que as respostas estejam de acordo com as expectativas do grupo Lido Lendo, que também concordo que formularam muito bem as questões e que está fazendo essa leitura cronológica das obras de Dostoiévski.